Oi, pessoal. Bom dia. Retomamos as nossas atividades. Hoje vamos ver uma aula sobre urbanização. Qual a origem da palavra urbanização? Ela vem de urbe, em latim, que significa cidade. O que é uma cidade? É um aglomerado de casas residenciais, comerciais, de repente indústrias, ruas, praças, avenidas, né? E toda cidade ela tem a sua origem. A cidade pode surgir naturalmente ou espontaneamente. E a cidade pode surgir de forma planejada ou artificial. A grande maioria das cidades do mundo surgiram espontaneamente. De que forma? Por exemplo, pode ser em função da construção de um porto. Então, constrói-se um porto. Como o caso da história do Brasil, os portugueses chegaram, aportaram, né? E ao redor daquele porto começa a surgir o quê? Uma cidade. A cidade pode surgir ao redor de uma capela, que é o caso de Avaré, de uma escola, na verdade, que é o caso da cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo surgiu de um colégio de jesuítas. E ao redor do colégio surgiu uma cidade. A cidade de Ribeirão Preto, assim como Londrina, elas surgiram, na verdade, ao redor de uma fazenda de café. As cidades mineiras históricas, Mariana, Ouro Preto, Sabará, Tiradentes, surgiram em função da descoberta de ouro. A gente fala arraial de mineração. A cidade de Natal, Rio Grande do Norte, a cidade de Fortaleza, Ceará, surgiram ao redor de fortificações militares. A cidade de Bauru surgiu ao redor de uma estação ferroviária. Vacaria, no Rio Grande do Sul, surgiu em função de uma fazenda de criação de gado. Então a cidade vai crescendo de modo que espontâneo e até certo ponto desorganizado. Por isso que nós vamos ver, nas próximas aulas, os problemas sociais e problemas ambientais urbanos. E outras cidades, elas são, na verdade, o quê? São construídas, são cidades planejadas, são cidades, na verdade, artificiais. O caso mais conhecido no Brasil é Brasília. Mas não é apenas Brasília. Belo Horizonte é uma cidade planejada. Teresina, no Piauí, também é planejada. Assim como Palmas, estado de Tocantins, Goiânia, estado de Goiás, né? A cidade de Ilha Solteira, interior de São Paulo, são cidades, na verdade, o quê? Planejadas, artificiais. Toda cidade tem o seu sítio urbano. O que é sítio urbano? É exatamente o local onde surgiu a cidade. Ou seja, leva-se em conta o terreno, a topografia do local, que pode ser numa planície, num planalto, numa montanha, num vale, numa depressão, né? Por exemplo, numa acrópole. Então vamos pegar exemplos. Santos. Qual é o sítio de Santos? A gente diz assim, o sítio é de planície litorânea. Qual é o sítio de Manaus? Sítio de planície fluvial. Ela está às margens de um rio, no caso é a margem esquerda do Rio Negro. Qual é o sítio de Brasília? Ela está no Planalto Central. Qual é o sítio de Campos do Jordão? Fala sítio de montanha. Por quê? Está no alto da Serra da Mantiqueira. Qual é o sítio de Florianópolis? Sítio insular, ou seja, está numa ilha.
Qual é o sítio de São Paulo, da cidade de São Paulo, e também de Salvador, na Bahia? Aí fala, sítio em Acrópole. Acrópole é uma colina, é uma elevação montanhosa, né? Então, toda cidade, ela tem, na verdade, o quê? O seu sítio, que é, como eu repito, que é exatamente o local onde se localiza a cidade. Aí leva-se em conta o terreno, a topografia. Assim também, toda cidade, ela tem a sua função urbana. Função é o principal atrativo econômico da cidade. O que mais atrai gente, por exemplo, em Águas de Santa Bárbara, Águas da Prata, Águas de Lindóia, né? Caxambu, em Minas Gerais, são fontes hidrominerais. Aí eu pego, por exemplo, né, a cidade de Botucatu, a cidade de Marília, a cidade de São Carlos, são chamados, na verdade, o quê? Centros universitários, levando-se em conta o quê? A presença de importantes universidades nessas cidades. A cidade pode ter uma função administrativa. Aí, no caso, são as capitais. No caso, Brasília e as capitais dos estados, porque é onde se administra a cidade. A cidade pode ter uma função portuária. Então, no caso, Santos, Paranaguá, no Paraná, Rio Grande do Sul, Salvador, na Bahia. Qual é a função? Função portuária, né? A cidade pode ter uma função industrial. É o caso, por exemplo, de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. É o caso de Volta Redonda, Rio de Janeiro. É o caso de Betim, em Minas Gerais. É o atrativo maior. Qual é? A presença de inúmeras indústrias nessas cidades. A cidade pode ter, por exemplo, uma função comercial. É o caso, por exemplo, fala assim, a cidade de São Paulo, a cidade em si de São Paulo, não a grande São Paulo, a cidade de São Paulo, o atrativo maior é o comércio. Então ela atrai milhares de pessoas, por exemplo, por causa do comércio popular, aqueles bairros do Brás, do Bom Retiro, Jardim da Luz, né? Que é o centro velho de São Paulo. Ali você encontra o comércio popular, inclusive aquela famosa rua 25 de Março. Por outro lado, na região dos Jardins, em São Paulo, já tem o quê? Um comércio de luxo, aquela rua famosa, a rua Oscar Freire. Assim como shoppings, existem shoppings populares e shoppings mais o quê? Mais sofisticados. Então, falar o atrativo da cidade é o quê? É o comércio. Então, o turismo, na verdade, é uma outra forma de atração. Tem cidade que atrai por causa de suas belezas naturais. Olha o relevo que tem no Rio de Janeiro. A vista da Baía da Guanabara, as praias, o Corcovado, o Pão de Açúcar. Então, as pessoas vão nessas cidades, ou vai nessa cidade em busca do quê? De uma beleza, de um atrativo. A cidade tem um atrativo, por exemplo, pega lá outro exemplo, né? Vamos pegar assim, por exemplo, Foz do Iguaçu. Qual é o atrativo? As cataratas do Iguaçu. De repente nós mudamos. Turismo histórico. Quem vai, por exemplo, em Mariana, Sabará, Tiradentes, Ouro Preto, o atrativo o que é? Aquele casario do período colonial. Cidades tombadas pelo patrimônio histórico-cultural brasileiro. Preservar a história. O turismo pode ser também o quê? Turismo de aventura, de esportes radicais. É o caso de Brotas, né? Onde se pratica o rafting. Descer aquelas corredeiras de rios com barcos infláveis. É o caso de Boituva, o balonismo, o paraquedismo, né? Aí nós pegamos, por exemplo, né, função, por exemplo, ligado ao ecoturismo, contato com a natureza. É o caso de Bonito, no Mato Grosso do Sul. A cidade de Avaré, por exemplo, é uma estância, o nome da cidade, Estância Turística de Avaré. Qual que é o atrativo? É a represa.
Então vocês conhecem a represa, vem lá, né? Os inúmeros condomínios ao redor da represa, né? A prática do quê? De esqui, navegação, enfim, na verdade. Então toda cidade tem o quê? A sua função. Toda cidade tem o seu sítio urbano. E toda cidade tem, na verdade, o quê? A sua situação urbana. Aí, o que é a palavra situação? A situação é a localização da cidade dentro de uma região. A localização pode fazer com que uma cidade se desenvolva mais do que a outra, dependendo da localização dela. Se a gente falar, a cidade de Santos, né, ela cresceu ao redor de um porto. Então a função dela é função portuária. Agora, por que Santos tornou-se o maior porto brasileiro? Porque está localizado no estado mais rico do Brasil. É a ligação mar-continente, no estado mais rico do Brasil e ligado à maior cidade brasileira, São Paulo. A distância Santos-São Paulo é de 80 quilômetros, via Anchieta e via Imigrantes. Isso permitiu a Santos o quê? Um crescimento extraordinário. Então a localização da cidade é a situação dela na região. Aí, um exemplo local. Por que Avaré desenvolveu-se mais que a cidade da região? Do que, por exemplo, Arandu, Cerqueira César, Água Santa Bárbara, Itaí, Pratânia, Itatinga. É porque a localização de Avaré é mais privilegiada. Avaré está entre duas importantes rodovias. Raposo Tavares de um lado, Castelo Branco do outro. E Avaré está nas margens da SP 255, além de ter, atravessando suas terras, uma ferrovia, se bem que hoje ela está de importância muito reduzida. Essa posição de Avaré permitiu que ela tivesse o quê? Um desenvolvimento maior que a cidade da região. Outro fato que é importante, relevante quando se fala em cidade, é o seguinte: de um modo geral, pessoal, toda cidade tem o quê? A sua zona urbana e a sua zona rural. Algumas cidades não têm mais zona rural. O processo de urbanização foi tão intenso que toda a zona rural foi ocupada pela urbanização. E do lado, uma outra cidade, onde ocorreu o mesmo processo, ou seja, deixou de existir zona rural, nós passamos a ter o quê? Uma união de zonas urbanas. Quando acontece isso, que até certo ponto é comum em algumas partes do Brasil, nós temos, na verdade, o quê? O que eu chamo de conurbação. O que é conurbação? Quando há a união de duas ou mais zonas urbanas de cidades diferentes. Aí, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos 4 grandes áreas conurbadas, que nós chamamos de grandes regiões metropolitanas. É a região metropolitana de São Paulo, que é uma conurbação, com 39 municípios. É a região metropolitana de Campinas, é a região metropolitana do Vale do Paraíba e a região metropolitana da Baixada Santista. Então aí nessas 4 regiões nós enxergamos o quê? Conurbações. Portanto, o que é conurbação? É quando há a união de uma ou mais zonas urbanas. Olha a palavra conurbação, um conjunto de zonas urbanas. Então, toda conurbação acaba formando uma região metropolitana. Então, fala, a região metropolitana de São Paulo, aparece a sigla RMSP. A região metropolitana de Belo Horizonte, RMBH. A região metropolitana do Rio de Janeiro, RMRJ. Quando aparecia a sigla RM, região metropolitana. E qual é o transporte mais adequado numa região metropolitana? É o metrô. É porque a gente usa o termo metrô. É o transporte metropolitano. Por que ele é o mais adequado? Porque ele em grande parte, subterrâneo. Ele atravessa longas distâncias de uma cidade
na verdade, sem enfrentar o quê? Congestionamento, sem enfrentar o tráfego intenso de veículos. Então, nessa primeira aula, eu queria passar para vocês esses conceitos de sítio, situação, né, função, origem das cidades e o que é uma conurbação. Nas próximas aulas, teremos sequência a esses assuntos. Então, até mais.